Pessoal, boa noite, paz, Senhor, noite abençoada para vocês, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao coração dos irmãos, nessa noite de quarta-feira, dia 10/12/2025. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe, comente, clube de membros, botão assinar, e aqui em cima vai aparecer as informações caso você deseje semear nesse ministério. Vamos para a nossa mensagem. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a proclamar o ano aceitável do Senhor e a ordenar acerca dos tristes de Sião. Irmãos, Isaías 61 é uma síntese do Messias, né? É uma palavra que vem dos lábios de Isaías, mas fala de um cativeiro, fala de um renascimento espiritual, fala sobre, não só apenas sobre o Messias, mas fala de estações espirituais que nós vivemos, né? O tempo do quebrantamento, o tempo da cura, o tempo da libertação, o tempo da restauração, né? O tempo da troca, as cinzas, né, pela formosura, o pranto pelo óleo de alegria, o espírito angustiado pelas vestes de louvor. Então, Isaías 61 revela algumas verdades bíblicas poderosas, maravilhosas, né? E eu acho que a principal delas é que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele não deixa essa pessoa no mesmo lugar. Ele retira essa pessoa de uma dor prolongada, de uma angústia, de uma aflição. Ele muda ambientes, ele muda histórias, ele muda cativeiros, ele muda emoções, ele muda destinos. Hoje a gente vai ler um pouquinho, meditar um pouquinho sobre esse texto e que o Espírito Santo venha ministrar o seu coração. O texto começa dizendo: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Meu irmão, minha irmã, essa é a origem de toda a restauração. Quando o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, quando o Espírito do Senhor Deus nos visita, antes de Deus mudar o teu cativeiro, antes de Deus mudar o teu cenário, Ele vai te ungir, Ele vai te fazer transbordar, Ele vai te encher do Espírito Santo dele. Antes de Ele mudar as estações, Ele vai pôr a unção dele sobre a tua vida. Toda a restauração, ela é de dentro para fora e não o contrário. Não é de fora para dentro. A unção do Senhor é um encargo. Não é um arrepio, não é uma emoção, não é um cortisol, não é algo que você sente na hora, quando está com os olhos fechados. Não, é uma missão, é um chamado, é uma responsabilidade. Quando Deus derrama sobre nós o Espírito Santo dele, não é algo comum. Não é algo comum. Eu acho que aqui está o principal ponto. Muitos querem que Deus resolva as suas situações, mas Deus, Ele responde com o derramar do Espírito Santo. E muitos desprezam esse derramar. Muitos desprezam essa presença. Eu desconheço mudança sem o Espírito Santo. Então o primeiro ponto é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E aí o profeta Isaías diz: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. A unção de Deus, guarda uma coisa no seu coração: a unção de Deus, ela sempre vai procurar os feridos. A unção de Deus, ela sempre vai procurar os quebrados. A unção de Deus, ela sempre vai procurar os doentes, os fracos, os cansados. O Messias foi enviado para os quebrantados, para os cativos, para os presos, para os angustiados. Da mesma maneira, o Espírito Santo, ele é enviado para os quebrantados, presos, cativos, quebrados. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo do Senhor. A unção, ela não procura os fortes, não, meu irmão, minha irmã. Ela procura os fracos, que nem eu, que nem você. Ela não procura os perfeitos, não. Ela procura os quebrados, os falhos. Não aqueles que são condizentes com o pecado, que vivem no pecado e pelo pecado, não, mas aqueles que reconhecem o seu estado de pecador. A unção de Deus, a unção do Espírito Santo, ela não procura os organizados, os melhores, não, procura os piores, os arruinados, aqueles que são considerados como escória de todos, como diz Paulo. Então Isaías 61 revela que Deus, ele não é atraído pela performance, ele não é atraído pela eloquência, pelo currículo, pela teologia, não. Deus é atraído pela sinceridade, por um coração quebrantado, por um coração quebrado diante da presença dele, diante da face dele.
Isso atrai Deus. É no lugar da quebra que Deus derrama o óleo. É no lugar da ferida que Deus derrama o vinho. É no lugar da prisão que Deus abre portas, que Deus opera maravilhas. Por isso o adversário luta tanto para te fazer desistir, para te desanimar, para te esmorecer, para te fazer abandonar a caminhada. Porque ele sabe que onde há quebrantamento, há a operação do Espírito Santo. Há o poder do Espírito Santo. Há a restauração do Espírito Santo. O texto diz: a proclamar liberdade aos cativos. A libertação ela só pode vir pelo Senhor. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só podemos viver a libertação, nós só podemos alcançar a libertação para a nossa família, para um parente, para um ente querido, através da operação do Senhor. Só o Senhor pode quebrar os ferrolhos, as cadeias espirituais. Só Deus pode arrombar as portas de aprisionamento da alma. Só Deus pode remover o cativeiro emocional, os medos, os traumas das perdas, os sentimentos que te aprisionam. O cativeiro que ninguém vê, mas está aí dentro de você. Só o Senhor pode remover. E esse é o maior propósito do Senhor. E essa é a operação do Espírito Santo. Proclamar liberdade aos cativos. Cura, libertação. O diabo prende para sempre. Mas Jesus, ele visita as prisões. O Espírito Santo, ele visita as prisões para abrir portas, para proclamar a liberdade. Para dizer, você pode sair. O ano aceitável chegou. O ano da mudança chegou. O tempo de transformação chegou. O ano aceitável. Isso é tão bonito que é uma linguagem judaica, né? Que aponta para o ano do jubileu, né? No jubileu as dívidas elas eram canceladas, as terras elas eram devolvidas, os escravos eles eram libertos, as famílias elas eram restauradas. O ano aceitável. Quando Jesus aplica na nossa vida, o Espírito Santo aplica em nós o ano aceitável. Ele está dizendo, olha, eu sou o jubileu. As dívidas do pecado foram canceladas. Aquilo que você perdeu será devolvido. Quem está escravizado será liberto. A família que foi destruída será restaurada. É o ano aceitável do Senhor. Um novo ciclo, um novo tempo, um novo momento. Agora você não deve mais nada ao passado. Agora eu que restauro aquilo que era teu por herança. Agora eu que te devolvo aquilo que foi tomado. O ano aceitável, quando Deus diz, agora você pode e você vai recomeçar. E recomeçar na minha presença. A ordenar acerca dos tristes de Sião. Deus não apenas consola, Ele ordena mudança. Isaías não sugere, ele afirma, Ele ordena acerca dos tristes. Quando Deus decide mudar a tua história, meu irmão, minha irmã, Ele não pede permissão ao trauma, Ele não pede permissão à dor, ao passado, ao medo, Ele ordena. Ele troca as cinzas por formosura. Ele troca o pranto por óleo de alegria. Ele troca o espírito angustiado por vestes de louvor. Isso não é um convite, é uma troca. O Senhor ordena. Tudo aquilo que era cinzas, que representam o que foi queimado, o que foi destruído, o que virou pó, Deus não reconstrói com cinzas. Ele te dá formosura. A palavra em hebraico quer dizer algo que é lindo, excepcionalmente lindo. Deus te tira do pó, da perda, da vergonha, da humilhação e te coroa com a exaltação, como um rei que é exaltado, coroado. A vergonha sai, a humilhação é dissipada. Dá lugar à exaltação na presença de Deus. Há um novo tempo de Deus para você. A mudança virá do Espírito. Pelo Espírito. Ela virá para você que está quebrantado de coração. Deus vai libertar, vai curar, vai devolver, vai transformar. E o final diz, para que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você entra como cativo, mas sai como carvalho. Você começa como ferido, mas termina como plantado. Você começa chorando, mas termina vestido de louvor. Para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. A paz de Cristo.